O diretor do IFBassage, professor Lúcio Mauro Souza Borges. O presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, senhor Roberto Gondim Pires. A superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria de Educação da Bahia, senhora Elaine Pereira. O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação da Bahia, senhor Ezequiel Westphal. A representante da Universidade Federal do Sul da Bahia, senhora Jane Mari de Medeiros Guimarães. O coordenador do Diversifica, Inclusão e Diversidade, professor Paulo Gabriel Soledade Nassif. A coordenadora do projeto, Programa Interdisciplinar, Rede, Educação e Saúde em Escolas Públicas de Ensino Médio na Bahia, a professora Luciana Laide Alves Santana. Solicitamos que se coloquem de pé e em posição de respeito para prestigiar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Agora a própria morte
Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes solas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para fechar o dispositivo institucional, a gente convida também a diretora de ensino do IFBASAGE, professora Renata Maria de Souza Santos. Dando continuidade, convidamos para seu pronunciamento o coordenador do Diversifica, a coordenadora do projeto de programa interdisciplinar Rede, Educação e Saúde em Escolas Públicas de Ensino Médio na Bahia, a professora Luciana Laide Alves Santana. Tá ligado? Oi? Não. Bom, gente, boa noite a todos, todas e todes. Eu vou iniciar fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos levemente ondulados, grisalhos. Eu uso óculos, estou usando um macacão laranja e de tons terrosos. É uma grande alegria para nós do Diversifica. Eu queria justificar a ausência do nosso coordenador, o professor Paulo Gabriel. Ele teve problemas no carro, na estrada, por isso que ele não está aqui. Então, peço desculpas pela ausência dele, mas é com grande satisfação que nós, do Diversifica, iniciamos esse seminário, iniciamos essa atividade, damos boas-vindas ao seminário Ensino Médio na Bahia, Desafios para a Promoção do Sucesso e da Saúde Escolar. Este evento integra um projeto maior, que é o projeto Rede, Educação e Saúde em Escolas Públicas de Ensino Médio na Bahia, aprovado na chamada número 40, em 2022, no eixo 3, que é o eixo Projetos em Rede do Programa para Humanidades, financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu gostaria de saudar a mesa, Primeiro, agradecer ao professor Lúcio, por ceder o espaço que nós estamos realizando a nossa atividade, nosso grande parceiro, nosso vizinho e companheiro. O IFBA é um grande parceiro nosso da UFRB, inclusive integra esse projeto a partir da pessoa do professor Leandro, que desenvolveu. Ele está na mesa amanhã, nos outros dias, apresentando as atividades. Tivemos bolsistas no projeto, que foi estudante daqui do IFBA também. Então, muito obrigada a vocês e a Elaine, Elaine, a diretora? Elaine. Muito obrigada a vocês por todo isso e pela parceria. Queria saudar a diretora do nosso Centro de Ciências da Saúde, a professora Rosa. Muito obrigada, professora, por estar aqui e pelo apoio todo que tem dado ao Diversifica. A minha querida colega, amiga, companheira Jane, a Jane professora da UFSB. A UFSB também é uma parceira nesse projeto, somos o IFBA, o IFBA daqui de Santo Antônio de Jesus, a UFSB e a UNB, como parceiras do UFRB na execução desse projeto. Agradecer ao professor Roberto Godin pela presença. Eu acho que a presença do Conselho Estadual de Educação aqui nesse evento é de muita importância para nós. Muito obrigada, professor. Ao Ezequiel, superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Bahia, da SEC Bahia, muito obrigada. Muito prazer recebê-lo e muito agradecida por estar aqui. E a Renata, que é a diretora de ensino, diretora de ensino do IFA, e Elaine, que desculpem aí a confusão, que é superintendente de políticas de educação da SEC Bahia. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, por prestigiar o nosso evento e o nosso projeto, que tem sido bastante desafiador executá-lo no nosso estado. Quero também registrar um agradecimento especial à comissão organizadora do seminário,
as professoras Adriana, Ana Amor, o professor Ariston, que não está aqui, mas foi um dos organizadores aí desse processo, ao Alain Coutinho, que é o estudante do mestrado profissional interprofissional, né, gente, o nome do mestrado, e aos monitores José, Vitor, Brenda, Jaciara. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Agradecer, sem vocês esse evento não estaria acontecendo. Muito obrigada por tudo. Então, a proposta desse seminário é que a gente nasce do entendimento do que o ensino médio público da Bahia é estratégico no âmbito da atenção básica e para o processo de desenvolvimento geral do Estado, né? Do nosso Estado. Os dados educacionais de saúde escolar mostram com nitidez a necessidade urgente de produzirmos evidências que subsidiam a agenda positiva e transformadora para o nosso Estado. Nosso projeto estruturou-se a partir de uma rede de cooperação institucional, que eu já falei, formada por nós, da UFRB Diversifica, o FSB, IFBA e o UNB. Com o desenvolvimento desse projeto, nós buscamos compreender os fatores que interferem no sucesso escolar, com atenção especial para a inclusão étnico-racial e as pessoas com deficiência. Questões de gênero também nos ocupamos de trabalhar, e sexualidade, e também questões relacionadas com a saúde da comunidade escolar. Então, o projeto envolveu atividades de pesquisa e atividades de extensão e de difusão do conhecimento. É um projeto, digamos, envolve todo o tripé da universidade, né? Então, consideramos que é um projeto propositivo, destacamos como uma das ações importantes, e gostaria de agradecer aos alunos, aos estudantes do curso de especialização que está aqui. Uma das ações importantes foi a realização de um curso de especialização em promoção da saúde na escola, né? Parte das ações desse curso também geraram um canal no YouTube que disponibiliza o webinar, né, com temas relacionados à universidade, relacionados com a universidade e com os temas do programa Saúde na Escola. Então, foram realizados esses webinars ao longo do desenvolvimento do curso, né, e nós tem lá disponível no nosso YouTube esse conteúdo, que é um conteúdo que pode ser acessado e utilizado por todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais e aprofundar os seus estudos em relação aos temas relacionados ao programa Saúde na Escola. Então, nós, com esse seminário, o objetivo é socializar com as diversas instâncias aqui representadas, e ele vai ficar disponível, né? A gente tem uma baixa audiência presencial hoje, mas esperamos que com a disponibilidade dele no YouTube, a gente consiga um alcance maior de pessoas, né, no sentido de que os resultados, essa leitura aqui só está me atrapalhando. Então, as pesquisas foram realizadas, tanto pesquisas a partir de dados secundários, dados do INEP e dados do IBGE, quanto pesquisa de campo, além das ações de extensão, né? Então, acreditamos que os dados e evidências produzidas podem orientar políticas públicas e práticas escolares que promovam não apenas o sucesso acadêmico, mas também a saúde integral da comunidade escolar, de modo a fortalecer a integração entre o setor saúde e educação, e também uma imagem objetivo aí para a gente, fortalecer e instituir o programa Saúde na Escola no ensino médio, né? Que o programa Saúde na Escola ele se concentra mais na educação, no ensino fundamental, mas as questões de saúde do ensino médio, elas também são muito potentes e necessárias de atenção do programa. Então, que esse seminário seja fértil de escutas, trocas e construções coletivas. Muito obrigada. Dando continuidade, convidamos para uma saudação a representante da Universidade Federal do Sul da Bahia, a senhora Jane Mari de Medeiros Guimarães. Alô, ai, que bom, vou me sentar. Que bom. Bem, gente, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer, né, em nome de Luciana, agradecer o convite de estar aqui hoje, participando desse seminário, mas, acima de tudo, lembrar da nossa caminhada, né?
e que o quanto é importante essa caminhada em rede, junto com a UNEB, junto com o Instituto Federal, a UFRB e a UFSB, um caminho trilhado de muitos desafios, pode ter certeza, mas participar dessa pesquisa, da extensão, né, e do ensino, onde a gente aqui na UFSB pode contribuir também com a extensão e o curso de especialização, foi, eu digo assim, um momento de crescimento para a gente, o desafio de estudar e compreender, né, a realidade da saúde dos escolares e o quanto foi importante para a gente, através dos seminários interdisciplinares, que foi através de uma extensão e uma colaboração da UFSB com a UFRB, onde a gente teve a oportunidade de discutir com metodologias inovadoras os temas prioritários, né, do programa Saúde na Escola. E dizer que pensar no ensino médio, pensar na saúde desses escolares, e não vamos esquecer da comunidade escolar, dos professores, dos estudantes, mas também da comunidade que está em torno desses territórios, é importante, para que a gente se sinta motivado, mobilizado a estar junto com essa comunidade escolar, construindo caminhos para resolver problemas de interesse dessa comunidade. E dizer que fortalecer o ensino médio, melhorar a qualidade do ensino, trabalhar na perspectiva de apoiar os professores, não só na perspectiva da saúde, mas da melhoria das suas condições de trabalho, requer de todos nós, né, vamos dizer assim, se envolver Convidamos também para a sua saudação o diretor do IFBassage, professor Lúcio Mauro Souza Borges. Então, boa noite. Como eu estava colocando, estava lendo mais cedo sobre o projeto SEMBA, e aí eu queria aqui registrar duas coisas. Antes, primeiro, cumprimentar a mesa na figura da professora Rosa, agradecer a presença de todos. Mas, professora Rosa, eu queria reafirmar a nossa parceria do Instituto Federal da Bahia, o Campo Santo Antônio de Jesus, com a UFRB e principalmente o CCS. A gente, enquanto gestor público, a gente tem que, ainda mais em tempos difíceis como esse de cortes sucessivos e os diversos ataques à educação, a gente tem que unir esforços. Então eu registro aqui nosso compromisso com essa parceria, foi colocado aqui pela professora Luciana ainda há pouco também, a parceria do IFBassage com o CCS. Nós temos diversas parcerias e até então a gente tem até se esforçado para que isso venha avançando, e a gente tem também atuar em outras frentes, para além da questão do ginásio, que a gente tem recentemente tendo conseguido uma solução, feito um projeto de extensão muito bacana. A questão do auditório também, que a gente sempre se ajuda no que é necessário, mais recentemente dessa questão delicada que vocês estão passando, a questão lá de energia que a gente acolheu
deu uma força bem pontual, mas o que precisar a gente está aqui à disposição. Além de tantas outras questões que a gente tem dialogado e tem se colocado sempre à disposição aqui dessa parceria. A despeito do projeto em o ponto focal da noite, que é o SEMBA, eu estava olhando os banners ali, lendo, como eu falei ainda há pouco, e eu fico muito feliz assim, pela escolha e pelo sucesso do projeto, porque eu sou professor do Instituto há 21 anos. E a gente trabalha não só com a educação superior, mas também com o ensino integrado, ensino médio integrado. Como a professora Jane colocou ali, realmente é desafiador lidar com a educação com esses jovens, né? A professora Renata, diretora de ensino, lida mais no dia a dia, na questão do operacional na escola. E desde 2023, aliás, começamos a funcionar aqui no Campus Santo Antônio de Jesus com o ensino médio. Desde 2018 funcionava somente com o superior e 2023 com o ensino médio. E a gente ficou muito feliz por atuar juntamente nesse projeto, porque, como eu coloquei, há 21 anos eu estou nessa instituição. E eu já fui coordenador do ensino médio também por um bom tempo em outro campus, no campus Valência, e também atuei no campus Salvador. E eu nunca vivenciei, até triste de colocar isso, eu nunca vivenciei uma geração tão adoecida como a atual. A professora Renata pode falar, se ela quiser colocar depois aqui, e fazer esse levantamento desses dados da saúde da comunidade escolar é importante, até para a gente gerir e nortear políticas públicas. Que bom que tem representante aqui do governo do Estado que também pode levar um pouco dessas informações. Então a gente ficou muito feliz pelo Campus Santo Antônio de Jesus, que é um campus vocacionado da área de TI, que nós fomos convidados a ser parceiro desse projeto e, de maneira muito interessante, o professor Leandro, que foi citado aqui ainda há pouco pela professora Luciana, ele orientou o nosso aluno, o Adriano Café, que desenvolveu o aplicativo, que vai ser um dos principais elementos, um dos principais instrumentos que vai coletar esses dados para tabular os dados da saúde da comunidade escolar. Então, como eu disse, é importante isso. E, de fato, a gente tem tido aqui na escola, nós temos hoje cerca de 240 alunos. Claro que é um universo bem pequeno, é uma amostragem pequena. O nosso aluno é um pouco diferenciado, talvez, das escolas públicas estaduais e municipais, mas, em termos de ensino médio, é um dado interessante e eu repito e coloco isso de maneira muito triste até, que a gente está vivenciando uma geração de jovens adoecidos. A gente tem discutido muito isso recentemente, também a questão do uso do celular. A professora Renata tem sido para a gente algo desafiador lidar com isso dos jovens. A gente teve que proibir o uso do celular aqui no campus dos alunos do ensino médio. E para a gente fica claro o quanto isso adoece nossos meninos, nossos jovens. E o quão isso causa diversos transtornos, até psicológicos para eles. Então, mapear isso, gente, é super importante e é de uma relevância tremenda para a gente que trabalha com esses meninos. Então, assim, eu queria agradecer e parabenizar a todos pelo projeto e reafirmar mais uma vez, professora Rosa, nosso compromisso, nossa parceria entre o CCS e o IFBA Campus Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado a todos. Convidamos também para uma breve manifestação a diretora de ensino do IFBA Ságio, professora Renata Maria de Souza Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a mesa, na pessoa da professora Luciana, e todos aqui presentes. É muito importante esse momento que a gente está vivendo. Lúcio já fez um agradecimento, né, por a gente estar podendo colaborar com esse grupo de pesquisa, com a pesquisa que vocês realizaram. Recentemente, como o Lúcio falou, nós fechamos um acordo de cooperação técnica, né, do IFBA com a UFRB. A UFRB na área da saúde, o IFBA com cursos de tecnologia. Então, a gente espera mesmo, né, nos próximos meses, anos, quem sabe, tá colaborando de forma mais próxima, realmente, com os professores da UFRB e, principalmente, com a localidade, inicialmente Santo Antônio de Jesus e, com certeza, o estado da Bahia. E eu ficava ali escutando cada um de vocês que falou, que passou por aqui. E esse é um seminário muito, muito importante realmente para a gente. A gente já dá aula no ensino superior há mais tempo e começamos agora, em 2023, com a educação básica, com o ensino médio.
E a gente vê o quanto é necessário, né, esse olhar, porque esse projeto traz um olhar para a educação básica, né? Traz um olhar que é tão necessário e o que é principal, fazer nós, né, que somos essas instituições, sentar, conversar, se olhar, falar sobre a saúde, né, na educação e começar juntos, né? A gente, sem dúvida, juntos teremos estratégias de apoio, né, um olhar e um poder de ação muito mais forte. Então, muito obrigada por essa oportunidade que vocês nos dão. Boa noite. Convidamos também para uma breve manifestação a diretora do Centro de Ciências da Saúde, professora Rosa Cândida. Boa noite. Gostaria de saudar a mesa na pessoa da nossa superintendente, né, que está aqui representando o Estado da Bahia. Saudar a minha colega, a professora Luciana, né, coordenadora também desse projeto do Diversifica. Saudar o dono da casa, né? O professor Lúcio, a professora Renata, a professora Mari, que tem um tempão que a gente não se encontrava, né? E os demais, né, os demais colegas que estão aqui nesta mesa. Saudar os colegas docentes do CCS que estão aqui, né, as coordenadoras desse evento, professora Namor, professora Adriana, nossos alunos e alunas, né, da residência multiprofissional em saúde da família interiorizada. Né, sejam bem-vindos, é a nossa mais recente aquisição. Né? Nós conseguimos, depois de muita luta, aprovar essa residência. Estamos aqui com nossas alunas e o nosso aluno Alain. Né? Saudar os alunos também, né, concluintes da especialização, né, também que estão aqui, a colega Tiziana, né, o colega Everson e os demais colegas que estão aqui, assim como toda a plateia. Dizer da nossa felicidade, né, de poder estar aqui e sermos vizinhos, né, e vizinhas do IFBA. Né? Isso é muito bom. E sermos parceiros. Né? Eu estou na direção do centro há 1 ano e 6 meses, e desde que tomamos, né, posse na direção do Centro de Ciências da Saúde, nós já estamos fazendo algumas reuniões, né, professor, para estreitar essa relação, né, entre o IFBA e o Centro de Ciências da Saúde, o UFRB. Tivemos, para além do que foi dito pelo professor Lúcio, também agora aprovado um PET, né, que vai trabalhar a questão do SUS digital, né, a saúde digital. E é um projeto de extensão muito grande que encaminhamos também e foi aprovado, né, junto aqui com o IFBA. Então, é uma parceria muito grande. Dizer também da nossa felicidade por poder estar aqui, né, neste evento, ouvindo falar sobre o ensino médio. Né? Esse ensino médio que nós todos, todas e todos precisamos todos os dias lutar para que ele continue sendo de qualidade, mas principalmente sendo gratuito e podendo atender às necessidades territoriais. Assim como nós lutamos por um ensino, né, de nível superior, gratuito, né, público e de qualidade, né, professora? Todos os dias, a senhora sabe o que eu estou falando. Nós precisamos sermos aliados e aliadas nesta luta, porque nos últimos anos, né, o ensino médio no Brasil sofreu muitos impasses, muitos desafios, que estão relacionados, sim, professor, ao adoecimento, né, como foi colocado, da nossa juventude, mas também uma capacidade de não poder dialogar para além de alguns componentes disciplinares, né? O que é um ensino médio que não fala de filosofia, que não fala de sociologia, que não fala de antropologia, né? Eu pergunto para vocês, né? Porque o meu ensino médio eu falei sobre isso, né? Eu estudei no Recôncavo da Bahia e naquela época, eu sou de São Sebastião do Passé, eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a uma discussão política a partir do ensino de introdução à filosofia. Então, são muitas questões que nós temos para estar esses 3 dias aqui discutindo, que passam, sim, pela questão de saúde, né, e de adoecimento,
dos nossos jovens, o acesso às redes sociais, como foi colocado, mas também de uma política nacional, né, de como, a partir de todas essas transformações que foram realizadas, nós vamos manter mentes pensantes, pensantes politicamente, pensantes criticamente no nosso ensino médio, né? Quando eu vejo os ônibus chegando, né, dos interiores aqui no IFB, eu fico pensando, né, quantas possibilidades nós temos do outro lado do muro, né, enquanto nós, que temos cursos, né, de saúde, de medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, o bacharelado interdisciplinar em saúde, e vocês que têm aqui, né, os alunos do ensino médio. Então, são muitas parcerias, professor, que nós podemos fazer, pensando nessas possibilidades de também, para além da pesquisa, para além da extensão, para além do ensino, nós estarmos também aqui atuando, né, com nossos alunos, para estar pensando a situação de saúde desses 250 jovens que você tem aqui no seu centro, que são a maioria oriundos, né, da zona rural, né, da parte periférica das nossas cidades do Recôncavo, né, e que são, na nossa grande maioria também, negros e negras. E aí, quando a professora Luciana falou das questões étnico-raciais, muito importante a gente também trazer para a roda essa discussão, pensando nessa caracterização, quem são estes jovens e adolescentes que estão aqui nesse espaço e nos diversos espaços do ensino médio na nossa Bahia, né? Como são organizadas as suas famílias, os seus acessos, né? A sua vivência de violência na periferia, né? Onde são esses territórios que nós colocamos e dizemos que são territórios violentos, né? Mas que essas pessoas moram e que para elas são as suas casas, são os lugares que elas e eles nasceram, né? Então, para a gente pensar um pouco na complexidade, que quando nós falamos de ensino médio no Brasil, nós estamos falando de uma enorme complexidade, né? E a partir dessa complexidade, a gente entende também o tão complexo nós recebemos estes alunos, né, no ensino superior. E quanto é difícil mantermos estes alunos no ensino superior, né? Não é só o acesso, mas é a permanência desses que saem daqui. E esse ano nós tivemos uma discussão também com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, pensando de que nós podemos ter currículos, né, integrados, que esses alunos que estão nesses espaços do ensino médio, eles possam acessar de uma outra forma, para além do Enem, e aqui eu não estou falando, nem fazendo uma crítica ao excesso através do Enem, mas eu estou falando das diversas possibilidades. E uma dessas seria esse ensino médio integrado com as universidades, eu falo as universidades públicas, né, estaduais e federais do Estado da Bahia, em que, por exemplo, nós temos aqui na cidade de Santo Antônio curso de técnico, né, enfermagem. Quanto esse curso de técnico de enfermagem pode dialogar com o curso de enfermagem do Centro de Ciências da Saúde. E assim sucessivamente. Então, nós estamos também nesse diálogo e nessa possibilidade de outras formas de acesso também no nosso ensino superior. Né? Nós poderíamos ficar aqui discutindo, né, por muito mais tempo, mas teremos mais 2 dias de discussão e eu agradeço a oportunidade e a presença de todos, de todas e de todos. Muito obrigada. Convidamos também para a manifestação a Superintendente de Políticas para a Educação Básica, senhora Elaine Pereira. Muito boa noite a todas as pessoas presentes, saudar a mesa e, em nome da nossa secretária Rovena, cumprimentar a iniciativa de um seminário que propõe discutir saúde, educação integral e ensino médio. Muitas vezes, o ensino médio é o último encontro desse jovem com a política pública. Muitos desses jovens não acessarão outra política pública que sai educação pública gratuita e, por isso, ela precisa ser de qualidade. Então, pensar a saúde desses sujeitos é se preocupar com a qualidade de vida das pessoas, é falar diretamente na vida das pessoas. A Bahia tem um histórico muito exitoso nas adesões do programa Saúde na Escola. A cada adesão,
Todos os nossos 417 municípios se empenham em fazer adesão. A gente tem um histórico muito frequente e a revelia dos cenários nacionais, a gente tem conseguido manter a constância no que se fala de saúde na escola na Bahia. Esse ano, novamente, configuramos 100% de adesão ao programa. Mas, como a mesa já trouxe, muitas vezes ela se concentra no ensino fundamental. E, quando chega no ensino médio, por vezes, esse sujeito está por sua conta. E falar de saúde no ensino médio é também falar de segurança alimentar, que muitas vezes se encontrou descolado. Nós tínhamos, por exemplo, um Bolsa Família, que garantia para as crianças pequenas e para os adolescentes na primeira fase da adolescência, mas para o ensino médio uma ausência de políticas de permanência. E quando o governo do Estado pensa o Bolsa Presença, o governo federal pensa o pé de meia, é pensar política pública que garanta segurança alimentar. É garantir que esse sujeito possa estar na escola, mas também com condições dignas. E aí, diante disso, e de fato a contemporaneidade tem nos colocado muitos desafios quando falamos desse jovem do ensino médio, nós vamos vivenciar, e temos vivenciado nesses últimos tempos, outros desafios que há 10 anos atrás a gente não pensava. E eu tenho dito nos espaços que eu frequento e que tenho estado, e que bom que a gente tem enfrentado. Esse ano, o número de estudantes com necessidades especiais, e é importante falar de saúde sobre esse viés também, na rede estadual, mais do que quadruplicou. E a gente precisa comemorar esse número, porque significa que eles estão vindo para a escola, e que antes eles nem chegavam no ensino médio. E isso é falar de saúde. Falar de saúde também é o desafio que, nas escolas de ensino médio, a gente precisou rodar um programa chamado Odontomóvel. Durante muito tempo, essa assistência estava restrita ao ensino fundamental. Mas também é importante pensar em saúde bucal no ensino médio, para os estudantes a partir dos 15 anos. Teria muitas iniciativas para a gente falar, por exemplo, o programa de dignidade menstrual, que a gente tem garantido também nas escolas públicas estaduais, a distribuição de absorvente. Isso é falar de saúde também, de quantas meninas deixavam de frequentar a escola por conta da condição menstrual e da pobreza menstrual. A gente vive num estado que ainda amarga números de desigualdade e vulnerabilidade. Portanto, é tão importante trazer essa discussão para dentro da universidade. E que bom que a universidade tem se proposto a pensar sobre isso junto com a escola pública, a pensar junto, a fazer no coletivo, porque é assim que a gente faz diferença. Acredito muito que a chegada dos estudantes do ensino médio no IFBA traz um rebuliço muito salutar. Eles mexem com a gente, de fato, né? Eles colocam a gente em outra ordem. Isso é importante, porque também nos coloca na vanguarda de pensar questões que nem sempre estavam postas para nós. Esse ano, a gente enfrenta na rede estadual um desafio, que é a inserção dos psicólogos. E qual é o papel desse psicólogo também é um papel que a gente vai precisar debater com muita frequência. Porque, quando a gente leva o psicólogo para a escola, por vezes se confunde o trabalho dele com clinicar. A gente vai precisar discutir isso a nível de Brasil, desse psicólogo que chega, de como é que ele chega e qual é a função dele. E, se ele chega na escola, como é que está a rede de assistência? Porque o psicólogo na escola vai ser uma andorinha se a rede de assistência fora da escola não estiver funcionando como deveria. Se a gente não tiver os CRAs, os CAPs, funcionando para que ele possa atuar na escola. De fato, são muitos desafios, mas a gente tem 2 dias de seminário. Então, a gente tem muito o que discutir. Acredito também que a gente vai chegar em consensos e dissensos, porque é assim que a gente constrói conhecimento, é assim que a gente avança. Então, desejo excelente trabalho, desejo que a pesquisa reverbere, não só que os acessos no YouTube reverberem a grandiosidade da pesquisa, mas também que ela chegue nos outros espaços e que ela transforme a vida de quem mais precisa. Muito obrigada, excelente trabalho e boa noite. Convidamos também para a sua saudação o Superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação da Bahia, senhor Ezequiel Westphal. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, sentir o quanto nos sentimos honrados, né, com esse convite de poder participar desse evento. E, em nome da professora Rosa, né, aqui representando a mesa, e também da querida professora Ivana,
né, que é uma diretora do nosso CETEP, de Educação Profissional e Tecnológica daqui de Santo Antônio de Jesus, né, cumprimento a todos e todas, né, aqui da plateia, né? Então, todos e todas sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande participar, né, de um evento desse, pela importância que ele tem, temática, né, e principalmente consolidação dos grupos de pesquisa, né, por universidades extremamente conceituadas e cada vez mais sensíveis, integradas à educação básica, né? Ter um Instituto Federal, né, em que, por força de lei, tem da educação básica até a pós-graduação, na sua verticalidade, sabe, a formação, né, integral, né, no sentido mais omnilateral possível, e dialogando cada vez mais, né, com as redes estaduais, né, as redes municipais, os movimentos sociais e assim por diante. Então, é um grande desafio, o governo do Estado, em particular, né, ele traz essa diversidade, né, de forma muito inerente e muito implícita, né, em todos os territórios de identidade do Estado da Bahia. No âmbito da educação profissional técnica, né, de nível médio, na sua forma integrada, a gente tem desafios constantes, né? Não é somente a gente pensar a configuração da diversidade nos amplos temas que são extremamente importantes para discutir, no âmbito do gênero, né, nas questões, né, que discutem as questões de raça, da saúde e assim por diante, né, que são temas extremamente importantes, mas também das próprias configurações em que os territórios de identidade, por meio dos sistemas locais, eles, né, nos demandam, né? Então, os desafios em escolas e formações para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, dos povos, né, das águas, das florestas, né, dos bairros cada vez mais populosos e, ao mesmo tempo, marginalizados, com extremo preconceito, dos grandes centros urbanos que a gente passa a ter. Então, uma diversidade muito grande que a gente passa a conviver. Então, um seminário como esse, que traz na transversalidade, né, temas de grande monta, né, de grande importância, integrando, né, as categorias da saúde e principalmente, né, de forma implícita na discussão complexa, né, do próprio ensino médio, da reforma do ensino médio, que leva cada vez mais, né, a essa visão reducionista dos conteúdos, da formação, dos currículos, né, do interesse das agências que estão por trás também dessa nova configuração, de uma conjuntura nacional que está ligada também à perda de direitos, né? E elas vão se estendendo desde as questões trabalhistas, né? E recentemente a um governo autoritário, fascista, etc., que nós tivemos dentro do país. Então, elas se traduzem, né, num momento muito rico, né, de formação e de debate. Então, a Secretaria da Educação, né, se sente honrada e, ao mesmo tempo, né, da participação dessa mesa e gostaria de estender, né, o nosso apoio e, ao mesmo tempo, a nossa dimensão, né, de participar ativamente, não somente dos grupos, mas também, né, desse debate que é de grande importância para todos nós. Desejar a todos um feliz seminário, né, e que os temas sejam profícuos, né, de discussões, mas, acima disso, né, dos bons encaminhamentos que vão desdobrar a novas ações, não somente em objetos de pesquisa, mas também, né, de extensão, né, e de grande debate, ao mesmo tempo de união institucional. Então, a todos, né, um bom seminário. Obrigado. Por fim, está com a palavra também o presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, senhor Roberto Gondim Pires. Bom, gente, muito boa noite a todas as pessoas. Acho que a expectativa da plateia é que o último seja o mais breve possível, né? Vou me esforçar para ser. Eu queria cumprimentar a professora Rosa, queria cumprimentar o anfitrião do evento, o professor Lúcio, queria cumprimentar a minha chefe, né? Ela está representando a Rovena, nossa professora Elaine, e agradecer sempre a parceria efetiva com o Conselho. Cumprimentar a professora Luciana Alaide, todo o Diversifica. Tem uma memória afetiva do Diversifica no momento
de maior dificuldade que a nossa geração atravessou, e o nosso Conselho Diversifica nos ajudou lá no Conselho a confeccionar um instrumento para que a gente pudesse avaliar as atividades que as escolas fizeram durante a pandemia. Ver aqui o professor Kaique Tucci, nós lá constituímos um fórum de secretários municipais de educação lá no Médio Rio de Contas, e Kaique liderou. Sempre muito bom rever as pessoas que não fogem à luta. O Conselho Estadual de Educação, ele se sente muito agradecido na possibilidade de participar desses movimentos e do debate, sobretudo do ensino médio. O professor Paulo Gabriel, que foi reitor da UFRB, ele sempre dizia, parafraseando Coríntios 13, né? Ainda que a gente faça tudo, se a gente não fizer ensino médio, a gente não é ninguém. Então, a nossa função precípua, a função principal do Conselho Estadual de Educação é dialogar sobre o ensino médio. Esse caracterizado muito bem pela nossa superintendente, que talvez seja a única porta de entrada de uma política efetiva para muitos dos nossos jovens. É esse que, por muitas descontinuidades, né, e eu vou falar um pouco só da política pública, né, a gente foi recuperar, desde a metade do século XIX até agora, ou foram tentadas ou foram efetivadas nada mais, nada menos do que 16 reformas. Ora, o ensino médio deveria ser mais propedêutico, ora ele devia ser mais profissional. Isso dá uma instabilidade num processo de continuidade nessa política tão importante, que acaba, por assim dizer, produzindo essa desarticulação que existe no próprio sistema. A outra dimensão é pensar um país tão diverso como o Brasil, que em algumas áreas já se organizou, né? Você vai pegar a saúde, nós temos um sistema único. Nós temos um sistema único da assistência social, temos uma tentativa de sistema único da segurança, mas a gente não tem um sistema nacional de educação. E a gente acaba confrontando, fazendo sombra com outros sistemas, e a gente não dialoga efetivamente como deveria dialogar os sistemas municipais com os sistemas estaduais. E essa possibilidade de transposição acaba não sendo como deveria ser. Nós temos muitos desafios, na verdade, né? Recentemente saiu uma pesquisa em que os jovens não querem mais ser CLT. Que modelo de ensino médio é possível, é necessário para que a gente consiga garantir ânimo, né, para que esses estudantes ainda assim sintam comprometidos na qualidade da educação e a enxergue enquanto uma possibilidade de emancipação sua e dos seus à sua volta, né? Nós temos, paralelo a essa discussão da implementação do novo ensino médio, um diálogo sobre os planos decenais de educação, né? Seja ele nacional, estadual ou municipal. E aí o presidente do Conselho Nacional falou para a gente na semana passada que a gente se desse conta que esse plano que nós, que estamos em algum lugar de debate, ele vai influir em pessoas ainda ativas no século 22. Quão certeiro a gente não precisa ser na dimensão de pensar em um plano que aponte possibilidades para uma caracterização concreta de uma nova sociedade. Uma sociedade mais includente, mais solidária e, por que não dizer, mais amorosa. Então, o Conselho de Educação, como eu tenho dito, o conselho mais antigo do Brasil, o conselho por onde passou nada mais, nada menos do que Anísio Teixeira, do que Rui Barbosa, do que Edivaldo Boaventura, do que Iraci Picanço, ele não está pronto, e tomara que nunca esteja, dada a ânsia que a gente tem de sempre avançar. Conte sempre com o Conselho Estadual de Educação. Viva a educação, viva o Diversifica, viva a Bahia.
Agradecemos a presença de autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades civis, representantes de outras instituições, representantes da imprensa e demais convidados que estão prestigiando este evento e que muito nos honram com suas presenças. Também registramos e agradecemos as presenças dos membros da comunidade acadêmica da UFRB e do IFBA, e agradecemos a quem nos acompanha pela TV UFRB, da TV UFRB. Neste momento, o dispositivo institucional será desfeito. Solicitamos que se acomodem nas cadeiras reservadas na plateia e recebam com carinho um brinde do nosso evento para cada membro desta mesa. Dando prosseguimento à programação, convidamos o senhor Alexander Augusto Rodrigues, consultor especialista na Coordenação Geral de Estratégia da Educação Básica, a COGEB, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Alexander Augusto Rodrigues é psicólogo, mestrando em Políticas Públicas para Infância e Juventude, na Universidade de Brasília, e especialista em saúde mental, relações étnico-raciais e em gênero e sexualidade pelo Instituto Parentes. Atua no Ministério da Educação com o programa Saúde na Escola e em políticas e programas na intersecção entre saúde, educação e saúde mental. Com a palavra, o senhor Alexander Augusto Rodrigues. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Pronto. Vamos chegando, né? Gente, eu vou fazer minha autodescrição, então, porque a gente está em transmissão, né? Eu sou um homem branco, de cabelos cacheados, castanhos escuros. Estou vestindo um blazer cinza, com uma calça cinza também, uma blusa bege, acho. Eu tenho uso óculos também marrom e tenho uma barba no rosto, mas por fazer. Gente, então eu queria agradecer, né, pela presença de todas as pessoas aqui que estão presentes e que estão virtual. E dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Acho que eu vim muito nesse evento para aprender com vocês, na realidade. Então, o que eu preparei é uma pequena gota de contribuição em tudo que vocês vão produzir e que, na realidade, já vem produzindo, né? Então, eu estou muito aqui na expectativa para aprender com vocês. Como foi dito, né? Eu sou consultor especialista na Coordenação Geral de Estratégia da Educação Básica, que fica dentro da Diretoria de Políticas e Diretrizes para a Educação Integral Básica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação é um órgão gigantesco que tem várias secretarias, várias diretorias, e eu estou ali numa coordenação que olha para temáticas transversais do currículo, que são temáticas relacionadas à saúde, economia, meio ambiente, cidadania e direitos humanos, enfim. Então, a minha coordenação está olhando para todas essas vertentes. E eu, especificamente, lido com as temáticas de saúde. Como que eu faço para passar os slides? Você me ajuda? Obrigado.
Eu vou primeiro começar falando quem eu sou. Eu falei da onde eu estou trabalhando, né? Mas tem uma outra dimensão que é muito importante de trazer. Eu aprendi muito com os mestres e mestras a falar quem eu sou, a me situar no processo. Porque eu sou uma pessoa, antes de tudo, né? Antes de representar uma instituição, antes de representar o que eu faço, eu sou uma pessoa com uma história e uma trajetória, assim como todos vocês. Então, eu trouxe esse painel de fotos aqui para contar um pouquinho da minha história. Vou começar falando que eu sou psicólogo e eu atuei na atenção básica na periferia de São Paulo, da capital, num distrito chamado Capão Redondo, lar do Racionais MC. Então, eu trabalhava do lado ali do Mano Brown. E essa foto aqui, para mim, é muito importante, porque é quando a gente ganhou um troféu de humanização, da política de humanização do SUS, né, pela a organização que fazia a gestão da UBS. E foi uma parte muito importante da minha vida que me trouxe muito aprendizado. Essa aqui é minha avó, Dona Eusa. Ela é uma mulher e é da onde vem muito da minha sabedoria. Assim, é dela, é das mãos dela que tudo que eu sou e tudo que eu faço e tudo que eu penso existe. Então, ela é uma mulher muito importante. Essa aqui é minha mãe, Dona Elaine. No dia que eu saio de São Paulo e vou para Brasília, né, então é o dia da minha despedida, e vou morar sozinho e viver a vida longe dela. Então, ela é uma mulher muito importante, também muito batalhadora, e que entrou na universidade pelo ProUni, assim como eu. Isso é muito importante de dizer. Esse aqui é meu companheiro, que também trabalha no Ministério da Educação. O Alan, né? Pronto. Exatamente, junto com Tereza. E ele é maravilhoso, Tereza também muito maravilhosa, também de quem eu tenho recebido muito aprendizado. Essa aqui é minha equipe, lá da COGEB, para que vocês possam conhecer. A coordenadora geral, Ana Valéria Dantas, que não pôde estar presente aqui hoje, porque ela está num outro evento em Curitiba discutindo cyberbullying. E essa aqui é a equipe do Fortalece PSE, que eu trabalho junto com Jane, Tom, Adroaldo, né, fortalecendo o programa Saúde na Escola. E esse aqui é o Inca Cola. Para quem não conhece, é um refrigerante peruano. E eu tive a experiência de ir para o Peru no ano passado e foi minha primeira viagem internacional. Então, esse é um pouquinho sobre mim. Assim, acho que para trazer de que lugar eu estou falando. Daí, gente, para aquecer o debate, eu queria que vocês pegassem o celular de vocês e tentassem escanear o QR Code. Quem conseguir. No QR Code, vocês vão abrir um painel de discussão e eu quero que vocês, ao longo da conferência, da fala, escrevam ali, né, as contribuições de vocês e tragam para a gente, para essa roda aqui, né, um pouco da sabedoria de vocês também, para a gente poder compartilhar. Estão conseguindo acessar? Mais ou menos? Sim, sim. Peço que tentem. Enquanto vocês vão acessando, quero dizer que eu fiquei muito emocionado de ver isso daqui, porque a cozinha é um lugar político, né? E as colheres de pau me remeteu muito a esse lugar da cozinha, e é um lugar de muito aprendizado, onde as aprendizagens elas são passadas, né? De geração em geração para as pessoas. E eu adorei que vocês conectaram essa sabedoria do fazer e da comida com os livros e a absorção desse conhecimento. Pode passar, por favor. Enquanto vocês vão respondendo aí, foi-me incumbida a tarefa de discutir um pouco sobre educação integral para a promoção do sucesso e da saúde escolar. É uma tarefa difícil. Eu fiquei muito pensativo, reflexivo sobre o que eu iria abordar aqui na fala com vocês. E acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer é uma conceituação muito básica, trazendo a diferença do que é educação integral e do que é escola em tempo integral. Muitas vezes, as pessoas se confundem, né, conectando os conceitos de que educação integral é necessariamente escola em tempo integral. E, na realidade, a escola em tempo integral é uma das estratégias para chegar na educação integral. E a educação integral ela é muito maior, ela é uma dimensão muito maior, filosófica, de conceitos, de estratégias, do que a escola em tempo integral. Então, a gente vai partir primeiro aqui
dessa conceituação, acertando o passo para que a gente possa caminhar. Pedir para passar, por gentileza. Trouxe aqui para falar para vocês um pouquinho das diretrizes da educação integral, né? Então, eu estava estudando um pouco para vir conversar com vocês e a educação integral ela tem alguns princípios, né? E algumas diretrizes que vão ali dando o tom do que é essa prática, né? E esse fenômeno na realidade da educação. E eu sintetizei aqui para vocês em algumas diretrizes e conceitos, né, para que a gente possa ir pensando juntos. Uma das primeiras coisas que eu queria trazer é que não existe educação integral sem ela estar voltada para a centralidade do estudante, né, sem ela estar voltada para o estudante. Só é possível construir uma educação integral se a gente escuta os estudantes, né, se a gente constrói uma educação junto com os estudantes. Sem escuta e sem a participação efetiva dos maiores interessados dessa educação, ela não pode ser estabelecida com uma série de fenômenos que os atravessam. Então, partir da centralidade dos estudantes é uma das coisas fundamentais para a educação integral. A outra coisa, né, que eu trago aqui é a aprendizagem permanente e o currículo integrado. Não se dá mais para pensar numa educação bancária, que é essa educação em que você senta na cadeira, recebe o conteúdo, vai embora, né, e não se conecta com nada mais na sua vida. A educação integral, ela parte dessa premissa de que ela precisa ser uma educação que acontece ao longo de toda a vida e que ela precisa reverberar, né? E para que isso aconteça, esse currículo que vai ser passado ali enfim, nas etapas e modalidades de ensino, ele precisa ser integrado a diferentes áreas do conhecimento. Então, não dá mais, por exemplo, para eu aprender ciência sem conectar isso com a minha vivência em saúde. Não dá para eu aprender educação física sem conectar isso com as minhas vivências cotidianas e de comunidade, sociologia, enfim. Então, eu preciso conectar todas as minhas vivências com o que é ensinado em sala de aula, né? Uma educação integral ela é estruturada dessa maneira. O outro ponto da educação integral e que perpassa por isso é o território e a intersetorialidade. Então, ela expande esse lugar da escola, ela abre as portas da escola para receber todo o seu entorno. Ela é localizada no território, ela é pensada para aquele território, ela é efetivada naquela comunidade a partir dos desafios e das vivências daquele povo e daquele território. Então, uma educação integral ela é transpassada pelo território e promovida através da intersetorialidade. A outra diretriz, né, que eu trouxe aqui é a inclusão, diversidade e equidade da educação integral. Não se dá para pensar uma educação integral sem pensar estratégias efetivas de inclusão, de diversidade e de equidade dos estudantes, que perpassa pela participação social, que perpassa pela ambiência, clima e convivência. Então, você tem que pensar esse ambiente saudável para que ela aconteça, que perpassa pelo desenvolvimento integral e pela gestão democrática. E aí eu faço um destaque importante para o desenvolvimento integral, porque quando a gente pensa e estrutura uma educação que seja integral e que olhe para todas as multidimensões do sujeito, ela precisa e ela contribui para que esse desenvolvimento, o crescimento dessa pessoa em todas as suas áreas e dimensões aconteça de maneira integral. Vou pedir para passar, por favor. Daí eu trago, né, aqui um trechinho de um livro que eu estou muito inspirado nesse momento, que é um livro que chama Vence Demanda. Eu até trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Ele é de um pesquisador em educação que chama Luiz Rufino, e ele vai discutindo um pouco esse lugar da descolonialização, da contracolonialidade na pedagogia. E ele diz assim: para os seres que habitam as margens e esquinas do planeta, para as vidas alteradas pela violência colonial e para aqueles que desfrutam dos privilégios, da proteção e dos poderes herdados e mantidos nessa arquitetura de violência e exclusão, a educação não pode ser meramente entendida como uma política de preparação para o mundo do trabalho. A educação não pode gerar conformidade e alimentar qualquer devaneio universalista. A educação não pode estar ligada a qualquer defesa de desenvolvimento do humano e de seu caráter civilizatório que esteja calçada em uma única lógica. Ou seja, o que ele está trazendo é que
essa educação aqui que a gente vê e sente na pele cotidianamente, ela é uma ferramenta da colonialidade, ou seja, ela é uma ferramenta de opressão e de homogeneização de identidades e corpos, né? E uma educação integral, que é essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, é uma educação libertadora, uma educação que é contracolonial, uma educação que emancipa e que traz libertação para as pessoas. Pode passar, por favor. Então, né, para consolidar uma agenda de educação, é preciso que a gente conflua essas perspectivas e construa caminhos multidimensionais, né? Acho que essa ideia de confluência do Nego Bispo, que eu também gosto muito, ela é uma ideia que nos permite pensar de que esses diferentes rios de saberes e de sabências das pessoas chegam num ponto de encontro e formam um rio muito mais forte e poderoso, né, que é impossível de parar. Então, quando a gente pensa numa educação integral, a gente vai pensar que ela é construída por essas diferentes sabências das pessoas e que ela é muito mais forte, potente, estruturada do que uma educação bancária que perpassa o conhecimento e esse conhecimento depois é esquecido. Pode passar, por favor. Portanto, então, se ela é constituída de diferentes saberes, ela é uma educação que se atualiza e que está em constante movimento. Ela é uma educação da contemporaneidade. E sendo uma educação da contemporaneidade, ela é uma educação que está atenta para os desafios atuais e para as questões e demandas que os estudantes e a sociedade estão vivendo naquele momento. E ela precisa ser conectada com isso para que ela possa não resolver esses problemas, mas para que ela possa, de maneira pedagógica, trabalhá-los, né? Então, quando eu discuto, por exemplo, a violência extrema, né? Quando eu discuto a violência entre facções, entre diferentes grupos de facções nas escolas, num território que está sendo ali atravessado por esse fenômeno, eu estou, de maneira pedagógica, trabalhando os afetos, trabalhando as experiências, trabalhando com esses estudantes tudo aquilo que eles estão vivendo na pele. E essa educação ela é marcada, ela é interiorizada, ela é introjetada dentro desses sujeitos a partir da experiência vivida que eles estão passando. E aí eu trago de novo o Rufino para conversar com a gente, né, de que ele diz que, na contramão de uma lógica produtora de desvios e aniquilações, a educação emerge como um radical vivo, corporal, vibrante, dialógico, inacabado, alteritário, comunitário, produtor de presença, dúvida e partilha. A educação deve ser entendida como uma forma de erguer existências, de mobilizá-las, uma encantaria implicada em contrariar toda e qualquer lógica de dominação. E aí eu gosto muito, né, que, quando o Rufino fala que a educação é uma encantaria implicada, porque ele está dizendo de que a educação ela tem esse caráter mágico, né, de produzir deslocamento. E quando a gente fala de deslocamento, a gente está dizendo de tirar o sujeito de um lugar de opressão para um lugar de resistência, de tirar o sujeito do lugar de dominação para um lugar de responsabilidade por aquilo que ele comete ou violenta os outros. Então, a educação é esse lugar mágico, encantado, né, quando a gente pensa nessa perspectiva da integralidade, de produção, de emancipação. Peço para passar, por gentileza. Portanto, dito tudo isso, uma educação integral, ela nasce vinculada à garantia de direito, né? Ela não pode estar desvinculada de pensar em garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Ela está pautada na garantia do direito à alimentação, na garantia do direito à moradia, na garantia do direito ao transporte, na garantia do direito à saúde, na garantia do direito ao trabalho. Olha quantos direitos, né, essa educação está implicada. E para pensar tudo isso, ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar que cada um, na sua caixinha, né, no seu fazer, ajude a estruturar o que essa educação vai se formatar e vai acontecer na realidade no currículo e na prática de sala de aula. Pode passar, por favor. E aí, né, eu estava pensando sobre o título dessa conferência e a palavra sucesso escolar é uma palavra que me incomoda, porque
Quando eu era estudante, sempre diziam, você precisa ter sucesso. Você precisa crescer e ser alguém na vida. E aí eu ficava me perguntando, né? Poxa, mas o que significa ser alguém na vida? O que significa ter sucesso? E aí, quando eu penso em sucesso escolar, eu começo a me questionar para que o sucesso escolar e para quem. E aí eu coloquei essa imagem, né, que é uma imagem de trabalho infantil, para dizer que quem é que tem o sucesso escolar hoje no Brasil? Eu estava dando uma folheada no material de vocês e ali, né, traz um índice da Bahia, mas que se expressa no país, de que 90% dos estudantes que entram nas escolas são pretos e pardos. Dos 90% de estudantes pretos e pardos que entram na escola, no ensino, na educação básica, apenas 50% completa, né? Chega à completude dessa trajetória. Quando a gente pensa em pessoas brancas, os 90% que entram são os 90% que saem, né? Então, sucesso escolar para quê e para quem? Sucesso escolar tem raça, tem gênero, né? Ela tem classe social, ela tem território. Então, eu trago esse questionamento para ajudar a gente a pensar. E aí eu vou trazer uma outra pensadora muito importante dentro das discussões da decolonialidade e, né, da racialidade, que vai trazer, que a Maria Lugones, né, que é uma pesquisadora que eu tenho pesquisado muito agora no mestrado, ela vai trazer esse outro hegemônico, esse outro branco hegemônico da classe social dominante, como a pessoa que existe, a pessoa que é um ser humano. E esse outro não hegemônico, esse outro negro, esse outro pobre, esse outro mulher, como uma pessoa que não pode nem ser um ser humano, né? É um não ser. E aí, quando a gente pensa que essas pessoas que não são nem consideradas pessoas e seres humanos pela sociedade, por conta dessa violência estrutural e racial, como é que a gente vai pensar que elas vão conseguir terminar a educação básica? E depois que elas terminarem a educação básica, o que elas vão fazer? Né? Elas vão estar nos lugares de poder? Elas vão estar transitando pela sociedade nos lugares de tomada de decisão? A gente vê que não. É só você olhar, por exemplo, para dentro dos ministérios. Quando você olha os representantes, vulgo eu também, que estou aqui, são pessoas brancas, são pessoas que tiveram, nas suas trajetórias, privilégios e que conseguem chegar onde estão. Mas aqui a gente está falando pelas pessoas que não conseguiram. Né? E aqui a gente precisa sempre fazer um lembrete para que de reformular essa estrutura e a lógica de como a roda funciona e a roda gira, para que essas pessoas comecem a ocupar esse lugar. Vou pedir para passar, por favor. E daí, né, quando eu trago todos esses questionamentos e vou pensar a educação integral, eu trago um conceito que a gente tem debatido muito lá dentro do Ministério, que é como que eu vou proteger a trajetória escolar do estudante? Como é que eu vou garantir que essa trajetória ela aconteça do início ao fim, se é que tem um fim? Né? Então, eu vou discutir um pouco isso com vocês. Eu queria muito trazer esse conceito para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ele. A trajetória escolar ela é um conceito em movimento. Não existe hoje, né, em nenhum documento normativo, enfim, conceituando o que é trajetória escolar. A gente tem uma conceituação da Unicef que diz que educação escolar é a entrada do estudante e a passada dele entre as etapas até a completude da educação básica. Mas, na realidade, quando a gente olha para o detalhe, olha com vontade, né, e intencionalidade para o fenômeno, a gente vai perceber que a trajetória escolar ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda. E aqui eu trago algumas dimensões de como a gente pode ir compreendendo esse fenômeno. O primeiro deles é a oferta e garantia de acesso. Eu preciso pensar como esse estudante acessa a escola, né? De que maneira ele acessa. Antes de pensar como ele vai passar de etapa de ensino, eu preciso garantir o acesso desses estudantes. E garantir o acesso com qualidade. Porque não é só ele ter a matrícula efetivada. Eu preciso garantir que ele chegue até a escola. Nessas andanças, né, pelo Brasil, eu tenho escutado muitos relatos, por exemplo, de estudantes
que levam 2, 3 dias para chegar na escola e que vão para a escola 2 vezes a cada mês. E essa é uma realidade que está no Brasil. Tem estudantes que pegam barco, carro e caminham quilômetros a pé para chegar na escola. Isso é garantia de acesso? Né? E aí a gente começa a pensar e a refletir sobre isso. Como é que a gente protege a trajetória desse estudante se ele não consegue nem ter uma qualidade no acesso à escola? Depois, a outra dimensão é o planejamento da transição entre as etapas de ensino. E aí eu quero trazer um destaque importante para isso, porque, na realidade, o que a gente tem hoje, enquanto política pública, é uma política pensada ali para aquela etapa, mas que não pensa a sua transição. E isso afeta muito a trajetória escolar do estudante. A gente tem hoje uma política, que é a política da Escola das Adolescências, por exemplo, que vai pensar essa transição. A transição dos anos finais dos anos iniciais para os anos finais. Né? Ela vai pensar que, nessa transição, o estudante ele sofre uma série de transformações no seu corpo, no seu desenvolvimento, né, na sua psique, no seu emocional, na sua família, no seu cotidiano. E ela vai precisar estruturar essa etapa de ensino, que é os anos finais, para acolher todas essas transformações do estudante. Só que, por exemplo, a gente não tem o mesmo tipo de detalhamento do estudante que sai da educação infantil para os anos iniciais, do estudante que sai dos anos finais para o ensino médio. É muita mudança. Né? Eu lembro muito de quando eu saí dos anos finais e fui para o ensino médio que eu estudei, que não existe mais hoje. E eu lembro muito de sair de uma escola pequena, em que eu conhecia todo mundo, e que eu tinha ali um contato com uma comunidade, e vou para uma escola infinitamente maior. Na minha escola, tinham mais de 900 alunos. Né? E era muito grande, dividido por 3 turnos. As pessoas estudavam de manhã, de tarde e de noite. A escola não parava. E como eu me sentia pequeno, como eu me sentia desassistido, como eu me senti num lugar isolado e sem cuidado para essa minha trajetória, para essa minha transição. Então, para pensar a trajetória escolar do estudante, para pensar em como a gente protege ela, a gente vai ter que planejar essa transição. A gente vai ter que planejar estratégias de cuidado com ela. A outra dimensão que eu trago é a assimilação e garantia de aprendizagens. Para a gente entender se a trajetória do estudante está acontecendo de uma maneira equitativa, de uma maneira inclusiva e de uma maneira integral, a gente precisa compreender como ele está aprendendo. E aí, né, eu queria muito compartilhar com vocês que, no Congresso, tem se discutido muito a necessidade de inclusão de ferramentas internacionais de avaliação do nível de aprendizagem do estudante. E aí, quando a gente pega um instrumento internacional e traz para o Brasil e quer aplicá-lo na educação básica, a gente vai ter uma disparidade enorme de resultado. Porque a forma como um estudante do interior do Pará aprende vai ser muito diferente da forma que um estudante da capital, de São Paulo, por exemplo, aprende. Né? São expectativas e dimensões muito diferentes de aprendizado. São territórios diferentes, são barreiras diferentes, são perspectivas diferentes. Então, a gente precisa também olhar para essa assimilação e garantia de aprendizagem. A gente precisa garantir que esse estudante aprenda da maneira que ele pode, da maneira que ele precisa. Depois, a gente precisa reconhecer esse movimento de autorreconhecimento do estudante enquanto sujeito e garantir a participação social dele, né? Então, garantir que ele se reconheça enquanto uma pessoa que constrói o seu próprio conhecimento também e que constrói aquela comunidade escolar. Ele é agente de transformação e de formatação daquela comunidade escolar, e isso fala sobre essa trajetória do estudante. A gente vê, e a gente tem índices altíssimos de evasão e abandono escolar no ensino médio. Isso porque muitas vezes está atrelado ao financeiro, porque essas pessoas precisam sair da escola para trabalhar, porque há uma condição de subsistência, mas também tem muita ligação com uma falta de pertencimento àquele espaço, àquela instituição. E se a gente não garantir que esses estudantes participem, estejam atrelados àquele espaço num senso de pertencimento, a gente nunca vai conseguir proteger essa trajetória escolar dele. E aí, por último, né, que é o que tem sido discutido e foi falado aqui na mesa de abertura, é o planejamento da trajetória para além da educação básica. A gente precisa começar a integrar e entender
que esse estudante, a trajetória desse estudante não acaba ali quando ele termina o 3º ano do ensino médio. Vai para muito além disso. O que ele vai fazer depois? Qual que é o planejamento? Né? A gente tem uma disciplina hoje que, por exemplo, chama projeto de vida. Mas o que significa isso? O que significa ter um projeto de vida? E que projeto de vida a gente está falando? Acho que são dimensões importantes para a gente pensar. Vou pedir para passar, por favor. Daí eu trago um pouquinho sobre alguns dados de exclusão escolar. No Brasil, a gente tem 49,1% dos estudantes da educação básica possuem distorção de idade séria. Isso é um dado muito importante quando a gente vai pensar educação integral e proteção das trajetórias escolares dos estudantes. Porque se quase metade desses estudantes não estão na sua série, né, regular, significa de que houve alguma barreira, de que houve alguma intervenção, de que ele foi atravessado por alguma questão na sua trajetória que deslocou ele para um outro momento, para uma outra etapa, né? E esse deslocamento ele provoca sofrimento, ele provoca reações, ele provoca sentimentos, aversões, né? Ele provoca uma série de questões, inclusive sentimentos de exclusão. O outro dado que eu queria trazer é o abandono. 1/3 da população brasileira não conclui, na verdade, a educação básica no nosso país. A cada ano, a gente tem 1/3 dessa população que não conclui. Não, desculpa, gente, estou confundindo os dados aqui. 1/3 da população hoje, dados de hoje, não concluiu a educação básica no nosso país. A gente está falando de uma defasagem enorme da educação básica. Na semana passada, o ministro Camilo ele foi para o Congresso, né, teve a sabatina e ele foi apresentar o cenário da educação básica no Brasil. E daí ele estava falando de que nunca antes num governo, e essa pode ser uma fala política, mas também tem um fundo muito gigante de verdade, se priorizou tanto a educação básica. Então, hoje a gente tem uma política de educação básica extremamente fortalecida, desde os anos iniciais até o ensino médio, né, pensando ali estratégias para promover a educação integral, justamente porque esse dado é um dado que a gente não pode mais ter aqui no nosso país. 1/3 da população não concluir a educação básica significa uma defasagem muito grande, uma desassistência muito grande da política educacional no Brasil. Um outro dado que eu trago aqui é que cerca de 480 mil jovens do ensino médio abandonam ou saem da escola nessa etapa de ensino por ano. A gente está falando de um número muito grande. Obrigado. Então, como proteger a trajetória do estudante, né? E aí eu trago 4 estratégias que eu acho que são importantes e que a gente tem discutido internamente lá no Ministério para promover dentro das políticas que existem, que perpassam por essas dimensões. O primeiro são os incentivos financeiros à permanência estudantil. Então, foi falado aqui na mesa de abertura a importância, por exemplo, do Bolsa Presença e do programa Pé de Meia. Quando a gente tem de que 480 mil estudantes abandonam o ensino médio por ano, a gente está falando pelo menos ali de 30% desses estudantes saem para trabalhar e conseguir, enfim, deixam a escola para conseguir trazer dinheiro para dentro de casa. Então, o incentivo financeiro é uma forma de incidir sobre esses determinantes socioeconômicos que existem em níveis alarmantes no nosso país. O segundo ponto que eu trago aqui é o clima escolar e a convivência democrática e aprendizagem, né? Então, lembra que eu falei que trajetória escolar também é pertencimento? Quando a gente trabalha de maneira protetiva dessa trajetória, a gente precisa promover ações de convivência democrática, ou seja, de participação social desses estudantes, e promover ações de promoção de clima escolar positivo, né? Ou seja, de que esse clima escolar seja favorável para o pertencimento dos estudantes. Além disso, a gente precisa promover também essa aprendizagem adequada e referenciada. O terceiro ponto é a gestão da informação, monitoramento e avaliação da trajetória escolar. Ou seja, a gente precisa preparar os sistemas de ensino para olhar para essa trajetória e para protegê-la, né? Para monitorar. Então, não é só olhar os índices de abandono e evasão. A gente precisa entender por que esses estudantes abandonam e evadem. A gente precisa olhar para esses determinantes que incidem sobre esse fenômeno. Então, é para isso que esse eixo, né, da gestão da informação ele é importante. E o quarto eixo é a territorialidade, intersetorialidade e atenção psicossocial.
E aí eu trago, né, a atenção psicossocial explícita aqui, porque a gente está falando de um fenômeno que tem crescido muito grande, que é o adoecimento socioemocional dos estudantes, né? E a gente vive num mundo fraturado, a gente vive num mundo em que as pessoas estão extremamente adoecidas e sendo atravessadas por questões estruturais de violência extrema. E isso impacta essa trajetória escolar do estudante. Então, é preciso que se promova essa intersetorialidade, essa atenção psicossocial dentro dos territórios das comunidades escolares para proteger essa trajetória escolar do estudante. Pode passar, por favor. E daí eu vou passar rapidamente por um painel de políticas do Ministério da Educação que trabalham esses 4 eixos que eu falei aqui para vocês, que dentro dos seus âmbitos e frentes de ação estão promovendo a proteção das trajetórias escolares e a educação integral. Pode passar. A primeira política que eu trago é o pé de meia, né? Ela é uma política financeira educacional, de incentivo financeiro e educacional, para os estudantes, vou pedir para passar por gentileza, que, né, impacta diretamente na evasão e no abandono escolar. Porque existe um pagamento de uma parcela, né, são 9 parcelas por ano de R$200, que são condicionadas ao pagamento para esses estudantes a partir da presença dele em sala de aula. Então, ela garante essa presença e também garante ali, incide, né, sobre esses determinantes socioeconômicos que eu trouxe anteriormente. E aí ela tem essas premissas, né, a conclusão escolar, a permanência, o estímulo da mobilidade social, ou seja, garantir que esse estudante, com esse dinheiro, também consiga circular pela cidade, ter direito ao território, né, promover a inclusão social pela educação e a redução das taxas de abandono e evasão. Pode passar. Aqui é um pouco de como funciona, para quem não conhece, mas os estudantes, quando eles fazem a matrícula no ensino médio, eles recebem uma parcela única de R$200. Depois, por frequência, né, recebem 9 parcelas de R$200 por ano. Quando eles concluem o ensino médio, eles recebem uma parcela única de R$1.000. E se eles se inscrevem no Enem, uma parcela única de R$200. Ela é pensada e esquematizada para conectar o apoio financeiro com o desenvolvimento educacional desse estudante. Pode passar. E aí, hoje, a gente tem 4 milhões de estudantes beneficiados pelo pé de meia, né? E esse é um número muito importante e considerável, né, para uma política que só tem 1 ano de vida, né? Agora a gente vai começar o movimento de fazer o balanço dessa política, do quanto que ela de fato trouxe impacto, do quanto que ela de fato foi efetiva para o cenário. Então, possivelmente esses resultados devem sair em breve, mas aqui, por esses números, a gente já consegue entender que ela teve uma grande abrangência. Pode passar. A outra política que eu trago é a Escola das Adolescências, que é um programa de fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental. Pode passar. E aí é muito importante de falar sobre ela, porque ela é a primeira política que vai pensar os anos finais dentro do sistema de educação brasileiro, né? Antes, ensino fundamental era um bloco só, aglutinado, né? E é um bloco gigante, porque você entra com 6 anos e vai sair com 12. É muito tempo de vida, né? E muita coisa acontece nesse tempo. Então, a ideia da política da Escola das Adolescências é fazer essa separação, essa cisão entre anos iniciais e anos finais e promover e pensar especificamente esses anos finais para as adolescências, que é a etapa de vida que esses estudantes estão. E aí uma coisa muito legal dessa política é que ela promoveu a Semana da Escuta das Adolescências, que foi um movimento inovador da política educacional brasileira de escuta de estudantes, né? E aí ela aconteceu nas escolas. Então, a partir de orientações do Ministério da Educação, as escolas promoveram essa Semana da Escuta, ou Semanas das Escutas, né? Porque foram várias escutas e várias semanas, em que perpassou por entender a partir dos estudantes dos anos finais, como eles se relacionavam com a aprendizagem, com a participação deles na escola, com o clima e convivência daquela comunidade escolar e com o que eles esperavam que tivessem de inovação nos anos finais. Pode passar.
Então, a gente tem um número recorde de 2,2 milhões de estudantes escutados e 20 mil escolas mobilizadas, né? Esse número é um número impressionante, gente. Quando a gente pensa numa política de participação construída a partir da participação social, a gente precisa pensar na política da Escola das Adolescências, porque ela foi uma política inovadora que escutou muitos estudantes, né? E que foi construída a partir dessa escuta. Pode passar. Aqui algumas fotos da Semana da Escuta. Então, ela aconteceu de diferentes... Obrigado. Aconteceu de diferentes maneiras, né? Então, eles respondendo o formulário, realizando roda de conversa, né, para fazer essa escuta, realizando algumas atividades de cartazes e intervenção no ambiente escolar, né? Então, ela aconteceu de diferentes maneiras e isso foi muito bonito de acompanhar. Pode passar. E aí, a partir dessa escuta, né, foram criados os eixos da política das adolescências. O primeiro eixo é o eixo de governança, então é um eixo que vai fortalecer as secretarias de ensino para olhar para essa etapa com qualidade. O segundo eixo é o desenvolvimento profissional dos profissionais de educação, então é a formação dos professores, dos gestores, para essa etapa e para os desafios relacionados às adolescências. O terceiro é a organização curricular e pedagógica, então é uma repriorização, né, dos conteúdos dos anos finais e uma adequação a partir daquilo que os estudantes entendem como mais importante e relevantes para eles. E um quarto eixo que não está aqui nesse slide é o eixo de clima e convivência. Então, é uma política que também precisa pensar sobre como promover clima e convivência positiva e favorável ao pertencimento desses estudantes nessa etapa de ensino. Pode passar. A outra política que eu trago é a escola em tempo integral, que, né, a gente começou o debate aqui, a apresentação, pensando qual que era a diferença entre educação em tempo integral e escola em tempo integral. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre essa política especificamente. Pode passar. É uma política, então, que ela está alinhada à Base Nacional Comum Curricular e ela prevê esse apoio financeiro e técnico às redes de ensino para ampliar o tempo, né, de permanência dos estudantes nas escolas. Ela é embasada na perspectiva da educação integral, então a escola em tempo integral ela surge como uma estratégia de efetivação e de potencialização dessa perspectiva da educação integral enquanto princípio pedagógico, e que precisa atender, né, estudantes em maior situação de vulnerabilidade socioeconômica. Pode passar. Os eixos, né, da política, eles são pensados em verbos, e eu gosto muito disso porque mostra esse movimento dela estar implicada na ação. Então, a gente tem o eixo ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar. E o eixo que mais se conecta com a política que eu acompanho lá no Ministério da Educação é o eixo entrelaçar, que fala dessa articulação intersetorial e interinstitucional para a promoção da educação integral. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente para pensar o que os estudantes precisam ter nesse período de extensão da sua carga horária nas escolas. E aí a gente tem entendido que uma estratégia muito potente é fortalecer nesse espaço a mais, nesse tempo a mais desse estudante, a relação intersetorial daquela escola com outros serviços e a promoção de atividades interdisciplinares, né? Então, trazer a saúde para dentro da escola, trazer a assistência para dentro da escola, trazer o direito para dentro da escola, né, e que esses estudantes possam ter contato com essas diferentes políticas e serem, enfim, incorporados nesse movimento de conhecer mais sobre seus direitos, de conhecer mais sobre a sua comunidade escolar, o seu território. Pode passar. E aí, por último, a última política que eu trago, que também está nesse bojo aí da promoção da educação integral, é o Programa Saúde na Escola, que é o meu xodó, e é o programa que eu trabalho mais efetivamente, pode passar, que é um programa interministerial, né, entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Esses são os marcos legais do programa, ele é instituído desde 2007, ou seja, ele vai fazer 18 anos nesse ano, é uma política de Estado duradoura, né, e consolidada, e que trabalha 14 temáticas nas escolas, né. Ela trabalha a saúde bucal, a atividade física,
a alimentação saudável, a prevenção de violências, a saúde ambiental, a promoção da cultura de paz, a promoção da saúde mental, a prevenção de uso de álcool, tabaco e outras drogas. E ela funciona, como imagino que vocês sabem, né, porque eu fui vendo ali um pouco os banners e percebendo também o caráter da especialização que vocês fizeram. Ela trabalha nesse contato direto do serviço de saúde com a escola. Só que hoje a gente vive um desafio muito grande enquanto programa Saúde na Escola, que é como que a gente dá continuidade às ações que são realizadas pelo programa. Porque o profissional da saúde ele vai até a escola, ele produz a ação, e depois o que acontece? O que fica? Né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, em promoção da saúde mental, se eu sou um profissional da saúde e vou até a escola e realizo uma roda de conversa sobre violência, por exemplo, ou sobre ansiedade, isso gera um monte de questões. E aí eu vou embora e volto para o meu serviço. E a escola lida com todas aquelas questões. Então, a gente também, internamente, dentro do Ministério da Educação, a gente tem fortalecido de que os profissionais da educação também são agentes do Programa Saúde na Escola e que, na realidade, quem dá continuidade a essas ações são eles, na prática pedagógica, no dia a dia da sala de aula, trabalhando as temáticas transversais do currículo. É claro que eles não precisam fazer isso sozinhos. É claro que a gente precisa fortalecer essa comunicação intersetorial. E é isso que a gente tem trabalhado. Pode passar. É importante dizer de que o Programa Saúde na Escola está ancorado nesses 3 pilares da Estratégia Escola Promotora de Saúde da OPAS, que é a educação em saúde integral, que vai trabalhar, né, ali no currículo ou nas práticas, na visita do profissional da saúde na escola, as temáticas relacionadas à saúde, enfim, para que esse estudante ele tenha informação, para que ele tenha acesso à saúde de qualidade, para que ele saiba o que está acontecendo, né, para que ele possa agir de maneira, inclusive, preventiva, diferentes questões de saúde que podem ser prevenidas com informação. O segundo pilar é a criação de entornos saudáveis, então ela vai promover, né, e pensar o ambiente físico, o ambiente socioemocional desse estudante, para que ele seja o mais acolhedor, o mais saudável. Então tem que pensar em questões de infraestrutura, questões de acesso, questões do território, saneamento básico, alimentação e pertencimento desses estudantes. O terceiro pilar é a provisão dos serviços de saúde, né? Então é garantir que esses estudantes tenham acesso ao serviço de saúde com qualidade e de maneira integrada. E aí, até aqui, né, eu fui falando sobre educação integral de diferentes maneiras. Eu não sei se vocês pegaram a linha, mas eu fui começando a falar sobre a educação integral, trazendo ali algumas diretrizes, algumas estratégias. Depois eu fui para a trajetória escolar e fui pensar o quão é importante a gente proteger essa trajetória escolar e o quanto que isso está conectada com o princípio da educação integral, né? Ou seja, promover a educação integral e trabalhar em prol dela é proteger a trajetória escolar do estudante. E dentro das políticas que eu trouxe, cada uma está trabalhando ali de maneira talvez não integrada, e a ideia é que a gente possa integrar, o exercício, né, é que a gente tenha que integrar essas políticas em dimensões da educação integral. Agora imagina tudo isso chegando na ponta de maneira integrada. É um sonho. Um sonho que a gente tem dificuldade de concretizar, que a gente tem dificuldade de realizar, mas que é possível. E essa é a premissa da educação integral. Quando todos esses fios se conectam numa trama extremamente complexa para dar corpo, para dar chão, para dar berço para esse estudante conseguir crescer de maneira saudável e conseguir aprender de maneira saudável. Pode passar. Por fim, então, o PSE ele tem um papel fundamental no enfrentamento da determinação social de saúde e do combate às iniquidades, porque ele trabalha em suas diferentes temáticas a garantia dos direitos da população e das crianças e adolescentes. E, com isso, ele protege a trajetória escolar desses estudantes e promove a justiça social. Pode passar. E aí, para encerrar a apresentação, eu trouxe essa frase. Nesse livro do Rufino, ele vai contar uma experiência que ele teve quando ele estava fazendo estágio no Centro de Formação de Professores, numa escola de ensino médio. E aí tinha uma estudante ali que estava com bastante dificuldade, e a professora virou para ela e perguntou: mas você não aprendeu o que eu te ensinei?
E aí essa estudante virou para a professora e falou: eu aprendi a esquecer. E aí ele vai trazer isso enquanto uma dimensão extremamente importante política. Porque se a gente tem uma educação bancária que é só uma transmissão de conhecimento, essa transmissão vertical de conhecimento, a gente esquece. A gente aprende a esquecer. A gente não aprende nada com isso. Na realidade, a gente só vai ficar aprendendo conceitos abstratos, coisas que não têm efetividade concreta na nossa vida. Então, quando ele traz isso como uma dimensão política do eu aprendi a esquecer, a gente está falando do esquecimento enquanto uma prática de resistência. A gente precisa esquecer daquilo que não está conectado à nossa realidade vivida, para que a gente possa ter espaço na mente e no corpo e em todas as nossas dimensões para aprender o que de fato a vida é. Enfim, como ela acontece. É a colher de pau, é a comida, é o trajeto que eu levo para chegar para a escola, é o que acontece na minha casa, é o que acontece no trabalho da minha mãe ou do meu pai, é o que acontece no não trabalho da minha mãe e do meu pai, é o que acontece com os meus irmãos, é o que acontece com os meus amigos. É essa dimensão que a educação integral olha, a dimensão da realidade vivida, a dimensão da vida como ela é. Pode passar. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Espero não ter me alongado muito. Esses são os contatos. Esse é o contato da COGEB, que é a coordenação que eu trabalho, e aqui embaixo o meu contato também. Fiquem muito à vontade de mandar e-mail, mensagem, enfim, ou ligarem, porque vocês precisarem. A gente tenta ser muito acessível sempre que possível. E agradeço. Depois eu compartilho com vocês, obrigado. Depois eu compartilho com vocês o painel de discussão que vocês preencheram. Vai ser muito importante também ter aquelas respostas de vocês para a gente pensar. Obrigado.